Então, uma mensagem belíssima de Emmanuel. Emmanuel nos fala sobre educar. E hoje nós vamos falar sobre o bem. Uma pincelada bem rápida, para que a gente possa entender as manifestações do bem e algumas características, né, de vivências da interferência dessas atitudes benéficas. Então, nós vamos fazer uma introdução, utilizamos como uma mensagem, né, de base, de estudo, a mensagem 154 do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles. Então, a mensagem que particularmente foi lida, né, hoje, no meu evangelho da manhã, e que me chamou a atenção com a riqueza, porque quando você lê ela, vamos dizer, no sentido certo, de cima para baixo, ela já traz a explicação, uma informação extremamente importante sobre a vivência no bem e permanecer no bem. E quando lida também da parte posterior, de baixo para cima, ela permanece na mesma conduta. E você vai perceber como a escrita de Joana é belíssima dentro da sua riqueza de características, né? E de expressões e significados para todos nós. Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender o seguinte, que isso já é falado, todos nós já sabemos, mas sempre nós vamos retomar que todos nós estamos aqui encarnados. E o que é estar encarnados? Nós estamos aqui, nós renascemos. Nós temos existências anteriores, como Kardec bem questiona aos espíritos, né? Lá no livro dos espíritos, como fomos criados, como foi criado o ser, né? O espírito foi criado. E aí os espíritos dizem, eles foram criados todos da mesma forma, simples e ignorantes. E aí, dentro dessa perspectiva, nós vamos passar por inúmeras existências e pensando na consideração hominal, ou seja, na nossa existência que nós temos, nós vamos passar por inúmeras reencarnações. Então, nessa atual existência, nós estamos encarnados assim, certo? Dentro dessa perspectiva, existiu, de acordo com a nossa condição evolutiva, com o nosso poder de escolha, de desejos também de nós podermos fazer apontamentos, escolhermos como nós estamos, como nós somos, a família, o meio ao qual nós estamos inseridos. Na grande maioria das vezes, nós temos espíritos amigos, sempre nós temos espíritos amigos que nos envolvem e fazem todo esse processo junto conosco. Mas em algumas situações, esses espíritos amigos fazem por si só, porque diante dos erros que foram cometidos, nós não temos condições de fazer determinadas escolhas acerca da nossa existência. Então, eles vão em busca daquilo que é melhor para a nossa encarnação, né, para nosso desenvolvimento. Então, vamos pensar na possibilidade que nós tivemos a oportunidade de escolher. Então, nós tivemos uma reunião, como o André Luiz bem coloca, lá no livro Missionários da Luz, que ele vai falar sobre o processo reencarnatório. Então, como é que reencarna? Então, tem todo um planejamento, toda uma projeção. Nós vamos a determinados ambientes, os espíritos estão conosco a nos auxiliar, nos ajudar na construção do nosso plano de corpo, estrutura corporal, e o espírito, no caso, o corpo vai estar de acordo com a necessidade do espírito para que o espírito evolua. E dentro dessa perspectiva, nós escolhemos a nossa família. Na grande maioria das vezes, nós voltamos para o seio familiar, ao qual nós já estivemos interligados em outros momentos. Então, automaticamente dá para entender que sempre nós estamos envolvidos com o mesmo grupo. Em outros momentos, de acordo com a necessidade do espírito, podemos sim nos afastar e ir, né, conhecer outras pessoas, outros espíritos, outras localidades, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. Então, escolhemos tudo que nós temos, juntamente com um espírito guia, um amigo espiritual. Dentro dessa perspectiva, a nossa, vamos dizer assim, a nossa mamãe fica grávida e aí nós renascemos. Temos o nosso processo existencial. Somos bebê,
criança e entramos numa adolescência. E começamos a percorrer. E aí, Emmanuel nos traz o quê? A ideia do educar. Né? Como é interessante o educar. E educar entendendo que nós temos alguém além, né? Que é Deus. E dentro dessa perspectiva nós vamos vivenciando, mas vamos usar a seguinte colocação, de que de uma certa forma nós não nos deixamos nos envolver por escolhas, vamos dizer assim, erradas, não tão boas. E damos continuidade, começamos a ter sofrimentos, começamos a ter dores. Às vezes escolhemos até uma vida reta, buscamos fazer o máximo das coisas certas possíveis, mas também sofremos. Ainda estamos passando por dores. E aí voltamos a um livro extraordinário de Joana de Ângeles, Plenitude. Gosto muito de citar esse livro, porque ela vai falar sobre a origem dos nossos sofrimentos. O nosso sofrimento, ele não demanda só dessa existência ou único e exclusivamente da existência passada. Mas o nosso sofrimento, ele é vamos dizer assim, um desenvolvimento de situações projetadas por nós. Então, automaticamente eu entendo que pode ser dessa existência, como também pode ser de existências passadas, não necessariamente da existência passada, onde muitas vezes nós entramos nesse conflito. Existem pessoas que dizem assim, mas eu gostaria de entender o que eu fiz na minha última existência. Eu acho que eu estou pagando por tudo o que eu fiz na minha última existência. Nós não podemos acreditar que o que nós temos hoje, ele é só única e exclusivamente algo referente à minha última existência. Porque como eu sou um espírito que venho de inúmeras existências, então automaticamente eu estou organizando essa minha bagagem, essas minhas vivências, esses meus aprendizados. Da mesma forma que eu tive erros no passado. E às vezes eu estou em uma estrutura familiar, aqui e agora, e eu cometo um erro. Mas aquela mesma estrutura familiar pode não estar comigo na próxima existência. E eu preciso reajustar com determinadas pessoas. Então, daqui a 2, 3, 4 existências à frente, quando eu estiver novamente em contato com aqueles que, de uma certa forma, ocorreu esse desajuste, eu vou precisar reajustar aquilo que lá atrás, há 3, 4 existências passadas, eu fiz errado. Então, por isso que nós não podemos caracterizar sofrimentos pela última, mas diante do que foi construído ao longo das nossas existências, ao longo das nossas vivências. E aí, pegando essa ideia, e essa colocação perfeita de Joana de Ângeles que ela nos traz, informando que somos nós. Então, eu não sofro porque o meu amigo fez algo. Na realidade, eu sofro porque eu senti, porque algo eu também estava envolvido. E eu achei bem interessante uma fala de Gandhi. Meu esposo conversava comigo que ele viu em uma palestra, em um relato, e que dizia assim, uma pessoa havia falado várias coisas, havia dito, defamado, várias coisas, injúrias, né? Falado várias coisas não legais. E aí perguntaram a ele, né? Você perdoa? Ele pediu, a pessoa havia pedido perdão. E perguntaram, você perdoa ele? Né? Ele disse, eu não tenho o que para perdoar? Não tenho nada para perdoar. E aí as pessoas perguntaram, mas ele falou várias coisas, ele lhe defamou, ele faltou com respeito com você. Mas foi ele que fez, eu não tomei para mim. Né? Então é aquela história, o sofrimento ele só vai acontecer se você for envolvido pela vibração, se você estiver envolvido com a situação. Então, o sofrimento só acontece dessa forma. E aí não podemos esquecer que somos seres imperfeitos. Assim sendo, vamos ter, sim, sofrimentos, vamos ter dores. É claro, é óbvio, todos nós teremos. Né? Não há aquele que não tenha. Porque aquele que está encarnado no planeta Terra, por mais evoluído que ele possa ser, ele ainda precisa passar por algumas necessidades e alguns sofrimentos, seja de escolha própria, seja por uma necessidade evolutiva. Mas todos nós aqui iremos passar. E o conceito ele vai sendo diversificado.
E aí, nós vamos ter inúmeras existências, inúmeras experiências, podemos acertar, podemos errar. E dentro dessa perspectiva, nós vamos dizer que conhecemos a religião. E aí não importa a religião. Hoje nós vamos nos detalhar ao espiritismo, que é o que nós estamos aqui em uma casa espírita. Mas se você escolher uma religiosidade, né, uma religião. E aí começamos a frequentar o local. E automaticamente nós começamos a ter uma mudança de conduta. Nós começamos a ter um olhar diferenciado acerca da minha vida, da minha existência, do ser, de como agir, de como proceder e tantas outras coisas, né? E aí, o que é que Joana de Ângeles nos fala sobre essa questão? Aí ela vai dizer o seguinte, eu marquei a mensagem parece que desmarca sozinha. Era um momentinho. Aqui. Diz assim, 154. Quando assumas resoluções superiores e te poupes à loucura do desequilíbrio, serás visitado por pessoas que te buscarão convencer de que estás equivocado. Eu vou ler toda. Insiste nos teus propósitos sadios e não lhes dê ouvido. Ao tombares, são poucas as mãos que tentarão erguer-te. Nunca falta quem empurre mais o caído no fosso do desespero. Infelizmente, são ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar desinteressadamente, enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem infelicitando. Segue adiante no bem, e o bem te fará um grande bem. E aí, ao ler essa mensagem, como é interessante, né? Às vezes a gente está em um determinado local de trabalho ou entre amigos, e aí você escuta quando a pessoa diz assim, você vai lá para o seu evento, e você não vai curtir o carnaval, não sabe o que está perdendo da vida. E aí aquela história do balançar a cabeça, feito calango. Você já viu o calango balançando a cabeça? Ele fica assim. Você só balança a cabeça feito calango, né? E aí você diz o que à pessoa? Muitas vezes você silencia, em respeito. Outras, quando a pessoa, você vê que dá a oportunidade de você comentar, você responde, já vivi, né? Já tive a oportunidade de conhecer, e não foi tão satisfatório assim. Ou tantas outras respostas que nós podemos ter, entendendo que o outro lado não compreende o lado que você está, como você está agora. E aí Joana vai colocando a mensagem de uma forma linda. Aí ela diz assim, olha, quando assumas resoluções superiores e te poupes à loucura do desequilíbrio, o desequilíbrio não é só um carnaval, é qualquer que seja o desequilíbrio. Certo? Serás visitado por pessoas que te buscarão convencer de que estás equivocado. Quando você utiliza, você tem atitudes diferenciadas. Quando você busca uma vivência, quando você vem ao centro espírita, quando você começa a fazer um evangelho no lar, quando você passa a ler, quando você passa a conhecer cada vez mais, as pessoas começam a dizer, porque você agora só quer fazer o que é certo, já virou santo, mas está bom demais, daqui a pouco está com a auréola na cabeça. E inúmeras tantas outras coisas que nós escutamos, né? Em conversas com colegas da doutrina, a gente sempre tem, né, essa fala. E aí o que é interessante observar é que todos dizem assim, sempre tem a seguinte colocação, de alguém da família diz, você não vai levar a cama? Está na hora de levar a cama, já vive lá dentro, está na hora de levar a cama. Está bom de já levar, leva o lençol, leva a cama, leva a casa, vai morar lá, né? E aí quando eu comecei na doutrina, eu comecei pouco, entrei, como eu sempre relato, pelo processo da dor, fiz tratamento, fui conhecendo, e a gente continua no processo, não para do tratamento, não é porque estamos aqui, ao contrário. A gente diz que quem está aqui em cima tem muito mais responsabilidade, né? Não por ser melhor de forma alguma, ao contrário, é porque nós estamos estudando e temos uma obrigação para falar o certo, né? Buscar o máximo possível dentro da vivência
da codificação. E aí, quando nós começamos a doutrina, nós iniciamos pouco, era só na terça-feira, só terça, porque era no início. E aí, quando nós começamos a trabalhar, e nós saímos, porque eu frequentava em outra cidade, né? E quando eu vim para Campina Grande, então o trabalho ampliou. Então, era domingo, segunda, quarta, quinta e sábado, né? Então, 5 dos 7 dias da semana, 5 dias no centro. E aí você pode perguntar, eu não levava a cama? Não, não precisou levar a cama, porque se levasse a cama ia eu e o esposo, os dois juntos, né? Porque éramos os dois, somos os dois. Mas na perspectiva nós temos muito dessa fala, porque são aquelas pessoas que ficam incomodadas em ver a sua melhora, porque você está ficando bem. E aí a gente precisa entender 2 pontos. O primeiro é que na grande maioria das vezes, a pessoa que está do outro lado, ela não está compreendendo a condição a qual você se encontra. Ela está bem onde ela se encontra e ela está, muitas vezes, vamos dizer assim, acomodada. E você está saindo de um processo, talvez, de incômodo, de sofrimento, e agora está entrando em algo bom. Então, você está se sentindo bem. Então, nós precisamos ter o quê? A paciência. Nós precisamos ter o discernimento e a resignação para saber lidar com esses nossos irmãos. E a segunda opção que nós temos também é o processo de quê? De influência. Muitas vezes, esses irmãos estão dando a oportunidade para serem influenciados e, automaticamente, eles serem o ponto de partida para tentar tirar você do equilíbrio e da organização a qual você se encontra. Então, isso acontece demais, né? Você está bem e aí, quando você está bem, tem aquela tentativa e dentro dessa perspectiva acontece algo. Deixa eu relatar uma coisa bem interessante que aconteceu comigo. O ano passado, em dezembro, eu não fiz palestra aqui, né? Eu pulei, porque janeiro eu faço, aí eu não faço junho e nem dezembro, porque para mim são meses bem difíceis, porque eu trabalho com escola. Então, automaticamente, a gente tem muitos eventos, tem muitas organizações internas, então eu não faço. E aí eu não fiz a palestra, mas senti aquela falta, tal, comentei em casa e fomos dando continuidade. Não estou dizendo que uma coisa é ligada à outra, para que vocês possam entender. Natal, chegou a véspera de Natal, dia 24 de dezembro. E aí nós estávamos todos em casa. Então, nessa perspectiva de estávamos todos em casa, estávamos tranquilos, mas começou de repente, um dos familiares começou a, de uma certa forma, sentir uma vibração diferenciada e não percebia que estava dando oportunidade ao equilíbrio que estava muito bem organizado. E isso eu moro em cima, meus pais moram embaixo, né? E eu, antes de descer para a nossa ceia, para o nosso momento de Natal, eu comentei com Paulo, vamos fazer um evangelho, né, um evangelho de Natal? E aí Paulo, muito tranquilo, ele deu assim de não ouvir, porque estava tudo tão bem, sabe aquela história de, não, está bem, não precisa a gente exagerar, a gente já tinha feito o evangelho no dia anterior, a gente exagerar no evangelho, mas não é exagero. E aí nós não fizemos o evangelho, nós descemos, e essas vibrações foram se acentuando. Era algo que era pequenininho e começou a ampliar. Saímos de casa, fomos tirar foto lá no açude, e aí começou a chover. Aí começou a chover e teve que voltar para casa. Aí começou a reclamação novamente, aumentou. E começou. E quando chegou em casa, as vibrações elas vão ampliando. Então, ela vai, quem for dando a oportunidade, ela vai, né, só ganhando corpo. E ali nós chegamos em casa, voltamos, e dentro desse processo, automaticamente, começou mais outras pessoas, né, do meio a serem envolvidas. E sem perceber uma fala, um jeito, uma colocação. E nessa observação, eu nem tinha me tocado ainda. Acho que eu estava passada nesse dia, só pode. Eu só me toquei quando aconteceu. E aí, eu bem de boa, minha filha, ela não tem esse hábito, mas eu entendi que foi a interferência, né? Para que a gente possa entender o bem e
o outro lado do processo, né? Automaticamente havia se comprado uma torta e esse cortar uma torta para comer a torta, já tinha jantado e tudo mais, agora é a hora da sobremesa, uma torta gostosa, tal. E ela botou o dedo no bolo. Aí eu cheguei para ela e disse: olha, não pode, isso é feio, é falta de educação. Onde é que sua mãozinha estava? Você lavou a mão? Processo educativo. Aí, pá. Aí eu notei que ela nem ligou. Mas eu também nem. Aí, no processo, novamente ela, de novo. Isso já uma maioria envolvida. Aí eu disse: filha, eu estou falando com você novamente. Ó, você está teimando, não pode, isso é feio, tal. Aí sai de lá, um familiar de lá, sai falando, porque a menina é mal educada, vai fazer isso nos cantos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você já escuta, né? Às vezes, olha, não pode, tá vendo, isso é errado. A gente não pode fazer isso. Conversando. Aí, a terceira vez, eu chamei o pai. Eu disse: olha aí, que tá botando o dedo, a gente está conversando, já chamei a atenção, já briguei, não quero ser chata de levar para subir, para ficar pensando um pouquinho, porque isso não é certo, porque vai sair para os cantos, vai fazer isso errado, não é legal. Olha aí, que eu vou subir com as coisas dela para arrumar. Eu saquei a ideia do sono. Não, ela está com sono, já era meia-noite, está com sono. Gente, não deu tempo de eu chegar na porta. A menina sai com um grito. Parece que o mundo tinha acabado. Não tinha acontecido nada. O pai tinha falado com ela. Só que aí simplesmente foi dada a oportunidade. E a discussão foi gerada. Eu volto querendo entender o que tinha acontecido. E automaticamente, como de uma certa forma, eu já percebi que eu sou a médium que dou a energia total. Aí, minha filha, o negócio foi mais sério. Simplesmente desorganizou tudo. E foi aquele Natal. Tá entendendo? De quando você subir, porque foi o que aconteceu, quando eu subi, eu disse: meu Deus. Só quem não percebe é quem não quer. Foi uma influência. E das grandes. Foi a gente, quando eu fui analisando, a gente foi observando que cada um foi sendo envolvido pouco a pouco, até chegar a última pessoa, que era quem? De uma certa forma, eu e meu esposo. E aí nós vamos perceber que é o cuidado que nós devemos ter. Precisamos vigiar e orar. Orar e vigiar constantemente. E Joana continua dizendo assim: insiste nos teus propósitos sadios e não lhes deis ouvidos. Ou seja, se você perceber que tem uma influência, que alguém ou um grupo e insiste, não, permanece, não desiste. Você vai conseguir evoluir, você vai conseguir vencer essa dor, essa angústia e continua no bem sempre. E ela diz: ao tombares, são poucas as mãos que tentarão erguer-te. É uma verdade. A gente tem mais aqueles que oferecem para que nós venhamos a cair cada vez mais, né? Nunca falta quem empurre mais o caído no fosso do desespero. Ou seja, cada vez mais a gente tem uma tendência, porque é algo que ainda, infelizmente, está impregnado em nós. Infelizmente. Ainda está envolvido em nós o egoísmo, o orgulho, as chagas, o que é negativo. E que nós precisamos retirar, nós precisamos extirpar. Mas nós ainda estamos envolvidos. Então, é preciso entender, quando aquela pessoa cai, quando aquela pessoa erra, ela está errando, ela está caindo por alguma condição, por alguma necessidade. Talvez aquele espírito ele não tenha a compreensão que você tenha. Então, não coloca mais, como a gente diz, lenha na fogueira. Vamos tentar retirar, vamos tentar ajudar. Porque às vezes a gente tem uma tendência de parece que querer ver mais o sofrimento, de ajudar a pessoa a ficar mais. Aconteceu isso, vai lá, faz isso, né? Tem que resolver isso. Não, gente, nós não precisamos. Nós podemos apagar fogo. Nós podemos levantar as pessoas, nós devemos.
Porque nós temos que nos colocar no lugar do outro, até porque somos irmãos. Nessa existência agora, eu sou amiga. Mas na próxima, podemos estar juntos no mesmo meio familiar. E aí, se eu não fiz algo legal, como é que está a estrutura espiritual dele ou a minha? Preciso pensar em muitas coisas. Ah, Íria, mas é porque eu vou pensar muito nessa vida e na projeção da próxima. Mas quando eu faço bem, eu estou começando a fazer o meu processo de plantação. Eu estou organizando as minhas próximas existências. Eu estou fazendo uma organização para o que é melhor. Porque hoje eu estou colhendo o que eu fiz ontem. Então, parte minha atual é o que eu fiz anteriormente. É uma colheita. Eu não posso culpar A, B, C e D, não. É a mim mesmo que eu preciso olhar. Então, quanto mais eu enterro, quanto mais eu ajudo a pessoa a estar em um sofrimento, pior vai ser para aquela pessoa e para mim. Porque quando houver uma análise de consciência, você vai entender, eita, rapaz, eu estava lá ajudando, falando, desejando, botando mais lenha na fogueira e dizendo à pessoa para fazer mesmo. Então, nós precisamos trabalhar o contrário, fazer o contrário. Não é fácil, não. Algumas coisas não são fáceis. Mas é preciso nós termos a vontade. É preciso que nós venhamos a nos esforçar. O esforço é fundamental. Sabe aquela história de que eu estou vendo que você está se esforçando, por isso eu estou lhe dando uma nova oportunidade? É isso. Certo? A grande maioria aqui sabe, e a gente vai dar um exemplo bem prático, né? Quando todos nós estávamos na escola, estudando, a professora dizia, mas rapaz, vai fazer tarefa, fazia tarefa. E aí, dentro do processo da tarefa, aí tinha aquele que podia conversar, tal, fazia tarefa. A professora dava lá o visto. Aí tinha aquele outro que estava lá se esforçando, errava, mas estava se esforçando. E tinha aquele que fazia sempre que gostava, tal, que a gente tem um hábito de dizer que é o intelectual, é o inteligente. Não, todos somos, né? E dentro dessa perspectiva, a gente diz, mas por que a professora só deu ponto para o que estuda? E deu ponto para aquele outro. E aquele outro fez meio errado, tal, tudo. Mas houve o esforço. A gente que trabalha com a área de educação, a gente sabe que o processo educativo é, como diz, eu vou ser bem redundante, é um processo. E há o esforço. Então, se tem um esforço, eu sei que a criança, a pessoa, o ser está querendo. Então, se está querendo, vai chegar, vai conquistar. Se eu não me esforço na minha melhora, no meu bem, como é que vai chegar? Não chega. Agora, quando eu me esforço em fazer o mal, vai chegar e eu vou responder por aquilo, infelizmente. E aí é onde a gente precisa entender que nós precisamos ter o pensamento de uma forma mais iluminada. Nós precisamos mudar o nosso foco. Às vezes a gente diz assim, é difícil. Mas aí a gente vai tentar todos os dias, porque não é fácil. Muitas são as incógnitas que ocorrem, que surgem na nossa existência. Mas nós não vamos nos apegar a essas incógnitas, a essas dúvidas, a essas incertezas. Nós vamos nos apegar ao que nós temos nessa atual existência. Porque nós reencarnamos para nós progredirmos, não para ficarmos parados. Até porque não há o quê? Você voltar. Você não vai regredir. Mas você pode estacionar diante do que você poderia evoluir. Então, essa é a oportunidade que nós estamos tendo. E aí, para finalizar, a Joana de Ângeles diz assim, nunca falte quem empurre mais o caído no fosso do desespero. Infelizmente, são ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar desinteressadamente, enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem infelicitando. Segue adiante no bem, e o bem te fará um grande bem. Certo? Então, quando ela diz isso, puxa um pouco a nossa orelha, né? Daquele questionamento que nós devemos fazer. Infelizmente,
São ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar desinteressadamente. Eu estou como aquele que ajuda ou como o que não ajuda? É um questionamento que nós vamos levar para casa. E vamos pensar e trabalhar para que nós venhamos a cada vez mais ajudar. Se ajudar, se não ajudar, né? E ela diz: enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem em infelicitando. Ou seja, somos nós? Onde eu estou? Eu estou naquele que ajuda ou estou naquele que gosto de cada vez mais ampliar a problemática, né? E aí a mensagem que é belíssima, que pega com a mensagem de Emmanuel, né? Quando diz: segue adiante no bem, e o bem te fará um grande bem. E isso é a mais pura verdade. Às vezes a gente diz assim: mas eu estou cansada, eu passo por muitas problemáticas. Não há aquele que não passa. Se você achar que você vai entrar na doutrina espírita, ou em qualquer religiosidade, qualquer religião, e que você, de uma certa forma, você não vai sofrer, é um engano. Todos nós iremos sofrer. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, porque é necessário para o nosso aprendizado. Mas quando nós tomarmos o momento difícil como algo educativo, nós começamos a compreender a oportunidade existencial. O que é que essa dor está me ensinando? O que é que essa doença está me ensinando? O que a perda está me ensinando? O que cada vivência, experiência individual está ensinando para cada um? E aí trabalhar no bem, porque nós precisamos entender que nós temos hoje, é para nós, é para o nosso crescimento, para a nossa melhora, mesmo diante da nossa dor, mas que existem ao nosso redor pessoas com situações bem mais difíceis que as nossas e que precisam do nosso olhar, que precisam do nosso sorriso, que precisam do nosso aperto de mão, de um abraço, de um carinho, de uma palavra, e que muitas vezes nós não damos a devida atenção. Então é essa mensagem que nós deixamos, que possamos, né, fazer cada vez mais o bem. Íria, eu vi lá que postou uma doação de sangue, eu não tenho, não é compatível. O que eu posso fazer? Faça uma oração para que o máximo de pessoas possam ver e possam fazer essa doação e que essa pessoa esteja bem. A Íria desencarnou, é uma situação. O que a gente pode fazer? Pensamentos positivos. Mande um recado para algum familiar. Deixe os seus sentimentos, deixe uma palavra amiga. Está percebendo a pessoa não bem? Vai lá e diz assim: eu estou sentindo vontade de te dar um abraço, eu estou precisando de um abraço seu. E abraça a pessoa. Está entendendo? São essas atitudes que nós começamos a semear o bem e vai cada vez mais sendo ampliado. Então essa é a mensagem que nós trazemos, né, para a noite de hoje.